E aí, vai ser Mandetta 2022? Por incrível que pareça, a gente que acompanha aqui muitos grupos de política, tags, etc., já tem gente cogitando Mandetta 2022. Já vou deixar minha opinião logo de cara. Eu acho isso extremamente nocivo pro Brasil. E por quê? Ah, porque o Mandetta não presta, porque... Não é por isso. Vamos falar sobre isso. Antes disso, você que já me acompanha há algum tempo, eu quero saber se você reparou duas coisas aqui. A primeira, que eu fiz a barba, né? Eu pensei até, eu vou deixar a barba crescer até o final da quarentena, só pra ver como é que fica, mas não aguentei, cara. É muito ruim. Aí fui fazer a barba, errei o pente, e aí tive que raspar tudo e fiquei com essa cara aqui, branquela, né? Horrível. Enfim, e a outra coisa, você que já me acompanha há algum tempo, você reparou que eu falei muito pouco sobre o curso de política 2.0. Você reparou isso? Tá? Por quê? Quando eu fiz o meu primeiro curso lá, o Batalha do Sucesso, lá de comunicação lá atrás, depois o 1.0, eu falei muito do curso antes do curso. E o que acontece é que a gente teve uma base de dados para o primeiro curso de 12 ou 13 mil, para o segundo beirou os 20 mil, e para esse agora, cara, nós estamos com mais de 70 mil. O que isso significa? Que não vai ter curso para todo mundo. E por que eu tô falando isso hoje? Porque amanhã é o lançamento. Amanhã, 6 horas da manhã é o lançamento e é aquela história, cara, você tem um prazo limitado, tá? Nós estamos até vendo o prazo aqui para ver se estende um pouco mais de uma semana, mas é prazo limitado, cara. Nem anotei aqui o dia certo ainda de fechar o curso. Você tem essa chance de fazer sua quarentena valer a pena para você ser um cara informado. Conhecimento ninguém tira de você, tá bom? O feedback do curso número 1 foi absurdamente alto, só por indicação já aumentou nossa base. Então assim, cara, nós estamos com mais de 70 mil inscritos para o curso. Então, por favor, corra, porque não vai ter curso para todo mundo, beleza? Vamos falar, antes de falar do Mandetta, nós vamos falar do golpe que o senhor Rodrigo Maia deu, tá? E muitas poucas pessoas repararam, isso é um absurdo. Eu quero explicar direitinho aqui o que o Rodrigo Maia, o senhor presidente da Câmara Federal, fez. Quando você vai fazer uma PEC, o que é uma PEC? É uma proposta de emenda à Constituição. Você precisa ali de 3/5 da casa em 2 turnos, você faz uma votação extensa, porque você vai emendar a Constituição, você vai mudar a Constituição. Então é uma votação muito expressiva, uma votação muito importante. E tá em votação uma PEC que é a PEC do orçamento de guerra, que é uma PEC boa, tá? É uma PEC boa. O que acontece é que, quando você vai fazer uma PEC, você pode fazer um destaque numa PEC. Como assim? Vamos supor que, sei lá, essa cor aqui é constitucional que fique assim. Aí eu quero pintar de azul. Aí eu vou e faço uma proposta de emenda à Constituição para mudar, para que isso aqui fique azul. Alguém pode fazer um destaque à minha emenda. Fala, olha, você pode emendar, pintar isso aqui de azul, mas eu quero fazer um destaque para pôr uma linha aqui. É uma mudancinha. O Partido Novo, acertadamente, apresentou o destaque 12. E o que é o destaque 12? É justamente para se possibilitar usar o fundão eleitoral para a saúde. Cara, eu acho que todo mundo concorda com isso, eu não quero saber. Cara, pode pesquisar. Se você é de direita, de esquerda, se você é petista, se você é bolsonarista, se você é isentão, se você... Não interessa, cara. Você concorda que você não quer pagar imposto para fazer propaganda de político. Você quer pagar imposto para que, nesse momento, você use o dinheiro para combate, né, a esse problema que nós estamos tendo na saúde. O que o Rodrigo Maia fez? Ele simplesmente tirou o destaque. Ele não pode fazer isso. Ele tirou o destaque porque sim, porque ele quis. E foi lá e votou sem. E aí teve mais um absurdo. Quando tá a pessoa vai votar, um parlamentar pode pedir pela ordem, para dar uma comunicação, para falar alguma coisa, e o presidente ele escolhe. Ele pode falar, você tem a palavra ou você não tem a palavra. O presidente escolhe. Quando um parlamentar faz uma questão de ordem, senhor presidente, isso não é optativo. O presidente tem que dar a questão de ordem. O Marcel Van Hatten pediu a questão de ordem, e o Maia simplesmente não deu. A votação estava acontecendo online e passou e tirou o destaque e acabou. Então o senhor Rodrigo Maia ele deu um golpe e por causa do golpe dele, nós não vamos destinar o orçamento que era para a saúde, nós vamos destinar para o orçamento que é do fundão eleitoral. E todo mundo tem culpa no cartório, tá? Tem culpa Rodrigo Maia, tem culpa Davi Alcolumbre e tem culpa também Jair Bolsonaro, que sancionou, e o seu filho Flávio, que falou que votou errado. Todo mundo tem culpa nesse Deus, mas principalmente o Rodrigo Maia que deu esse golpe. Enfim, vamos falar do Mandetta agora. O Mandetta tá nesse pau aí com o Bolsonaro, tal, não sei o que lá.
E algumas figuras importantes da República já, inclusive, falaram sobre Mandetta. O Toffoli falou o seguinte, é um ministro inamovível. O cara quer pagar e quem fala difícil, inamovível, é que você não pode mover ele de lugar nenhum, ele tem que ficar lá. Maia Alcolumbre pede que Mandetta fique firme após a crítica do Bolsonaro. Dória elogia o trabalho de Mandetta e diz resista. Temos de defender Mandetta, diz o Padilha, que foi o ex-ministro da Saúde da Dilma. E o Bolsonaro diz, falta humildade a Mandetta. E aí, que lado você está? Você está ao lado de Mandetta ou contra Mandetta? E as coisas não são assim. E por quê? Vamos explicar, tá? Em primeiro lugar, quem que é Mandetta? Mandetta iniciou sua vida pública em 2005 pelo MDB na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele é de lá, ele nasceu lá e ele foi secretário de saúde lá em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Em 2010, ele mudou para o DEM e se candidatou a deputado federal. Ganhou. Em 2014, ele disputou para deputado federal de novo pelo DEM e ganhou de novo. Em 2018, ele não se candidatou. Tá? Eu quero lembrar o que aconteceu politicamente aqui. É muito importante a gente lembrar disso. O DEM tem 3 ministros no governo Bolsonaro. O Onyx Lorenzoni, que era ministro da Casa Civil e passou a ser ministro da Cidadania. A ministra da Agricultura, que é a Tereza Cristina. E esses 2 ministros já começaram a falar, não, chama o Mandetta, chamaram o Mandetta para a saúde. Inclusive o governador Ronaldo Caiado também fez um apoio para que ele fosse nomeado. O que foi a treta que levantaram até na época tal, e realmente tem isso. O Mandetta, ele é investigado aqui por suposta fraude em licitação, tráfico de influência e caixa 2. O Bolsonaro já sabia disso quando nomeou, mas ainda está sob investigação. Aquela história, não posso falar que fez, senão eu é que tomo o processo, tá bom? E como deputado, é aquela história, cara. Ele não não tem 100% bom e 100% ruim. Tem coisas que ele fez muito boas, tem coisas que ele fez muito ruim. Uma das características dele é sempre defender aumento de salário para servidor, principalmente da saúde. Sempre que vinha, ele sempre defendia, falava a favor e votava a favor. Inclusive, ele apoiou algumas greves. Ele votou, ele sempre se disse antipetista e sempre se disse anti-aborto. Tá? Essas são posições muito fortes dele. Aumento de salário, profissionalismo e contra aborto e contra o petismo. O que ele votou? Algumas votações memoráveis dele. Ele votou a favor do impeachment da Dilma, ele votou a favor da PEC do teto de gastos, ele votou a favor da reforma trabalhista e ele votou a favor da abertura de inquérito contra o Temer. Vocês se lembram, naquela época, até fiz vídeo sobre isso, que o Temer estava tentando passar a reforma da Previdência, vieram alguns inquéritos lá e a Câmara votava se aceitava ou não, ele votou para aceitar. Eu sou a favor de tudo isso que ele votou. Mas em 2017 ele fez uma votação que eu não concordo, por exemplo, que é votar favorável à criação do fundão eleitoral, que na época era de 1,7 bi. Aí ele virou ministro em 2018 e uma das ações dele, que eu também apoio, acho que ele mandou muito bem, foi trocar o Mais Médicos. Você lembra aquele programa Mais Médicos que trazia médicos de Cuba? Ele trocou o Mais Médicos pelo programa Médicos do Brasil. E agora, após essa crise na saúde, o crescimento dele, a popularidade dele está crescendo muito. Várias pesquisas já mostram, inclusive o Datafolha aí. Meu Datafolha não funciona, o Datafolha não dá para confiar. Tudo bem, se você não quiser confiar no Datafolha, que até eu anotei os números aqui, a aprovação dele foi de 55% para 76% e a reprovação de 12% para 5%. Então, quer dizer, ele diminuiu a reprovação, aumentou a aprovação. Todas as pesquisas, independente do Datafolha, dizem, todas as leituras de rede, que a aprovação dele ganhou notoriedade. Inclusive, ele acabou de fazer uma live hoje, onde teve 2,5 milhões de pessoas assistindo, cara. Isso é muito grande. E por que isso hoje é relevante politicamente? O Bolsonaro já teve 2 ministros antes do Mandetta que tiveram suas popularidades elevadas em algum momento e isso deu algum tipo de briga. O Paulo Guedes, quando começaram a pautar a reforma da Previdência, né, que o Guedes é melhor que o Bolsonaro, não sei o que lá, já deu rusga entre os dois. O Moro, que foi quando o Moro apresentou o pacote anticrime, e logo depois, né, depois teve no final do ano passado, o Bolsonaro sancionando o juiz de garantias, que vai na contramão do que os lavajateiros sempre quiseram, né, e aí subiram aquela tag Bolsonaro traidor, etc, que aconteceu, o Moro ficou muito mais popular que o Bolsonaro e teve aquela famosa foto, inclusive, né, do Bolsonaro fazendo assim e sem querer, né, e ficando bem na frente do Moro, etc. E a bola da vez agora é o Mandetta, e não está sendo diferente. Tá tendo ali
posicionamento diferente do Mandetta e do Bolsonaro. Vamos lá. O Mandetta defende o isolamento social. O Bolsonaro defende o tal do isolamento vertical, que eu já dei minha opinião aqui num vídeo anterior. Sobre as manifestações do dia 15 de março, o Mandetta desaconselhou o Bolsonaro a participar. O Bolsonaro foi lá e participou. O Mandetta, ele fala, ouçam os governadores, fiquem em casa. Ele é a favor das medidas de restrição tomadas pelos estados e o Bolsonaro é contra. Carreatas, o Bolsonaro foi lá e apoiou as carreatas. O Mandetta foi lá e criticou, falou, não deve fazer carreata. E agora até na hidroxicloroquina, né? O Bolsonaro fala, vai dar hidroxicloroquina, tem que dar, não sei o que lá. E o Mandetta fala, calma, cara, vamos ser prudente, vamos olhar com cuidado e tal. Então, tá tendo essa rusga e já deu a briga, né, a ponto de o Mandetta, num telefonema, chegar a falar pro Bolsonaro, ó, você então que me demita, que eu não vou pedir para sair, né? E o Bolsonaro tem tá encruzilhado ali. Ele pode aceitar que o ministro dele tome decisões, indique, sinalize coisas contrárias ao que ele mesmo, o presidente, está fazendo, ou ele pode demitir um ministro popular durante uma crise de saúde. É um ônus muito grande, cara. Qual será a escolha do Bolsonaro? Isso é uma grande questão. E no meio dessa briga, né, por que vem o título do vídeo? Todo mundo já começa a falar, já sei, é a mesma coisa, cara. O Guedes começou a destacar, Guedes presidente. O Moro começou a destacar, Moro presidente. Agora o Mandetta tá mantendo presidente. E aí fica essa tara, eu não sei porque brasileiro tem essa tara de querer votar em alguém para presidente, né? Ah, te achei bonito, você para presidente, né? Ah, o Neymar, cara, eu tenho certeza, se o Neymar se candidatasse a presidente, ele ia ganhar a presidência. Então assim, não, as coisas não são bem assim. Eu não acho que hoje, se alguém me perguntar, Arthur, o que você acha do Mandetta presidente de 2022? Tenho duas respostas. A primeira, é muito cedo para falar nisso, não é hora de falar nisso, cara. Nós estamos longe da outra eleição e nós não temos que pensar em eleição. Nós temos que pensar em outra coisa antes. E o segundo ponto não sei, cara. Eu nem conheço o cara há anos. Eu estou começando a avaliar o trabalho do cara agora. Nós estamos começando a conhecer com mais notoriedade o trabalho do cara agora. Não é hora de ficar falando em Mandetta 2022. Por mais críticas que você tenha ao Bolsonaro e as atitudes dele, que eu tenho várias, dá pra ver meus vídeos aqui. Não é hora de ficar falando se o cara seria ou não um bom presidente. Calma, cara. Não, eu tenho uma proposta diferente agora. A minha proposta vamos focar no que interessa. Vamos focar em fazer com que o Mandetta continue o seu bom trabalho para que a gente vença essa crise, né, na saúde. Tá bom? O vídeo já ficou longo. Não esquece, link na descrição desse vídeo. O curso lança amanhã, 6 da manhã, cara. Então corre para você não ficar de fora, tá bom? Um abraço. Vamos questionar tudo.